Ela controlava aquela mansão através do medo. Todos os funcionários sussurravam seu nome com medo, ninguém ousava desafiá-la. Mas quando a nova empregada chegou, algo estava diferente. E Juliana não fazia ideia de que acabara de conhecer a única pessoa capaz de destruir seu reino de maldade. A mansão dos Monteiros se erguia como um palácio imponente no bairro mais nobre da cidade. Portões dourados, jardins impecáveis e uma arquitetura que gritava riqueza a quilômetros de distância. Mas por trás daquela fachada perfeita, algo sinistro acontecia todos os dias. Clara Silva ajeitou a peruca pela 10ª vez naquela manhã, enquanto caminhava pela alameda que levava à entrada principal. O tecido sintético coçava um pouco, mas ela já estava acostumada. Tinha que estar. Usar peruca era parte da sua vida desde que perdeu todos os cabelos em um acidente quando era pequena. Nunca mais cresceram. Ela respirou fundo e tocou a campainha. Estava nervosa, mas não pelo que os outros pensavam. Clara não era apenas mais uma empregada doméstica desesperada por trabalho. Ela era investigadora particular e havia sido contratada pela família Monteiro para descobrir por que Valentim, o herdeiro milionário, havia se afastado completamente de todos depois que começou a namorar Juliana. A porta se abriu e uma mulher de meia idade apareceu. Tinha olhos cansados e um sorriso que não chegava ao rosto. Você deve ser a Clara. Eu sou Maria, a governanta principal. A voz dela saiu como um sussurro nervoso. Entre, por favor. Clara seguiu Maria pelos corredores luxuosos da mansão. Tudo era perfeito demais. Quadros caros, móveis que custavam mais que um carro, pisos de mármore tão polidos que refletiam como espelhos. Mas havia algo no ar, uma tensão que pesava nos ombros de todos que trabalhavam ali. Maria, Clara disse baixinho enquanto caminhavam. Posso perguntar uma coisa? Por que você parece tão nervosa? Maria parou de caminhar e olhou ao redor como se alguém pudesse estar escutando. Aproximou-se de Clara e sussurrou. Ela pode aparecer a qualquer momento e quando aparece... Maria balançou a cabeça. Você vai entender logo. Antes que Clara pudesse perguntar quem era ela, o som de saltos altos ecoou pelo corredor. Maria congelou completamente. O rosto dela ficou pálido e suas mãos começaram a tremer. Ela está vindo. Maria sussurrou desesperadamente. Não olhe diretamente nos olhos dela. Apenas aceite tudo o que ela disser. Por favor. Clara não entendeu o pânico na voz de Maria, até ver a mulher que se aproximava. Juliana Ferreira era deslumbrante de uma forma que chamava a atenção imediata. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, roupas de grife, maquiagem impecável. Mas havia algo em seus olhos que fez Clara sentir um arrepio na espinha. Eram frios, calculistas, como os olhos de um predador estudando a presa. Então você é a nova. A voz de Juliana era doce como mel, mas havia veneno escondido em cada palavra. Maria me falou de você. Sim, senhora. Meu nome é Clara Silva. Clara respondeu, mantendo o tom respeitoso que uma empregada deveria usar. Juliana caminhou ao redor de Clara como se estivesse avaliando um objeto que estava pensando em comprar. Seus olhos analisavam cada detalhe, desde os sapatos simples até a peruca que Clara usava. Interessante, Juliana murmurou, parando bem na frente de Clara. Você tem algo diferente das outras que passaram por aqui. Não consigo identificar o que é ainda, mas vou descobrir. A forma como ela disse isso fez Clara sentir como se estivesse sendo coagida. Havia uma promessa sinistra naquelas palavras. Juliana. Maria tentou intervir com voz trêmula. Eu ia mostrar para Clara onde ela vai trabalhar e... Eu não estava falando com você, Maria. O tom de Juliana mudou completamente. Ficou gelado, cortante como uma lâmina. Aliás, aproveitando que estamos aqui, você fez a besteira de esquecer de trocar as flores da sala principal ontem. Novamente. O rosto de Maria ficou vermelho de vergonha. Juliana, eu juro que troquei. Estavam frescas ontem de manhã. Estavam murchas quando cheguei em casa. Murchas e feias igual à sua incompetência. Juliana se aproximou de Maria até ficar a centímetros do rosto dela. Você é uma empregada inútil que só serve para me decepcionar. Se não fosse pela bondade do meu noivo, você já estaria na rua há muito tempo.
Clara assistiu horrorizada enquanto Maria começou a chorar em silêncio. A governanta abaixou a cabeça e sussurrou: "Me desculpe, Juliana. Não vai acontecer de novo." "Claro que não vai. Porque você vai comprar flores novas agora, com seu próprio dinheiro, e vai ficar sem almoço hoje para aprender a não me decepcionar." Juliana se virou para Clara com um sorriso que não chegava aos olhos. "E você, Clara, está vendo como as coisas funcionam aqui. Espero que seja mais competente que essa aí." Nesse momento, a porta da frente se abriu e um homem entrou. Era Valentim Monteiro. E Clara o reconheceu pelas fotos que a família havia mostrado. Alto, elegante, com aquele ar de quem nasceu com dinheiro. Mas havia algo diferente dele do que Clara esperava. Ele parecia cansado, triste. A transformação de Juliana foi instantânea e aterrorizante. Em questão de segundos, ela passou de predadora cruel para namorada apaixonada. O sorriso ficou genuíno, a voz ficou doce, até mesmo a postura mudou. "Amor!" Juliana correu até Valentim e o beijou carinhosamente. "Como foi sua reunião? Você parece cansado, meu bem." "Foi longa." Valentim respondeu, retribuindo o beijo. Seus olhos passaram por Clara e Maria. "Vocês estavam conversando sobre alguma coisa?" "Estava conhecendo nossa nova empregada, Clara. Ela parece muito educada e trabalhadora." Juliana passou o braço pelo de Valentim e sorriu para Clara como se não tivesse acabado de humilhar Maria alguns segundos antes. "Maria estava me contando como ela se adaptou bem no primeiro dia." Clara ficou chocada com a mentira descarada. Mas Maria apenas acenou positivamente, ainda com lágrimas nos olhos. "Que bom," Valentim disse, sorrindo gentilmente para Clara. "Espero que se sinta em casa aqui. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo ou com a Maria." A gentileza genuína de Valentim contrastava completamente com a crueldade de Juliana. Clara começou a entender por que a família estava preocupada. Valentim não fazia ideia de quem realmente estava ao lado dele. "Obrigada, Sr. Monteiro. Estou muito grata pela oportunidade," Clara respondeu. Depois que Valentim subiu para o quarto, Juliana esperou até ter certeza de que ele não podia ouvir. Então se aproximou de Clara novamente, mas agora sua máscara havia caído completamente. "Vou explicar as regras uma vez só," Juliana sussurrou com voz venenosa. "Primeira regra, você faz exatamente o que eu mando, quando eu mando, como eu mando. Segunda regra, você nunca, jamais, conta para Valentim nada do que acontece aqui quando ele não está. Terceira regra, se eu descobrir que você está tentando se meter onde não deve ou fazer amizade demais com ele, você vai descobrir por que todo mundo nesta casa me teme." Clara sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. "Entendi, senhora. Espero mesmo que tenha entendido." Juliana sorriu, mas era o sorriso de um tubarão. "Porque eu tenho uma habilidade especial para descobrir os segredos das pessoas. E algo me diz que você tem segredos, Clara. Segredos que você não gostaria que ninguém soubesse." A forma como Juliana olhou para a peruca de Clara fez seu sangue gelar. Será que ela já desconfiava de alguma coisa? Pode ir ajudar a Maria na cozinha. E Clara... Juliana se aproximou tanto que Clara conseguia sentir seu hálito gelado. "Bem-vinda ao meu reino." Enquanto Clara seguia Maria até a cozinha, suas mãos tremiam levemente. Ela havia investigado muitos casos difíceis, mas nunca havia encontrado alguém tão perturbador quanto Juliana. A mulher não era apenas cruel, era sádica. Gostava de causar dor emocional. Na cozinha, Maria ainda chorava silenciosamente enquanto preparava o almoço. "Maria", Clara sussurrou, "há quanto tempo isso acontece?" "Desde que ela chegou aqui há 2 anos. No início ela fingia ser gentil quando Valentim não estava perto. Mas depois..." Maria limpou as lágrimas. "Ela foi mostrando quem realmente era. Primeiro comigo, depois com as outras funcionárias. Todas que tentaram contar para Valentim foram demitidas por motivos inventados. E ele nunca desconfiou? Ela é muito inteligente, nunca deixa evidências. Sempre tem uma desculpa perfeita para tudo." Maria olhou para Clara com desespero. "Você parece diferente das outras, mais forte. Mas por favor, tome cuidado. Juliana tem uma forma de descobrir as fraquezas das pessoas e usar contra elas." Naquela tarde, Clara observou como a dinâmica da casa funcionava.
Quando Valentim estava presente, Juliana era a noiva perfeita. Atenciosa, carinhosa, sempre preocupada com o bem-estar dele. Mas no momento que ele saía, a máscara caía e ela se transformava em um monstro. Clara viu Juliana fazer uma funcionária chorar porque não limpou a mesa direito. Viu ela humilhar o jardineiro na frente dos vizinhos. Viu ela reduzir uma empregada nova às lágrimas apenas por prazer sádico. E o mais assustador de tudo, Clara percebeu que Juliana estava estudando ela também, observando cada reação, procurando por fraquezas, tentando descobrir qual seria a melhor forma de quebrá-la. No final do primeiro dia, Clara estava exausta mentalmente. Quando finalmente conseguiu um momento sozinha, pegou o celular e ligou para seus contratantes. Como foi? A voz do outro lado da linha perguntou. Pior do que imaginávamos, Clara sussurrou. Ela não é apenas manipuladora, é completamente cruel. E tenho certeza que ela suspeita de alguma coisa sobre mim. Você consegue continuar? Clara olhou ao redor da mansão luxuosa que escondia tanto sofrimento. Pensou em Maria chorando, nos outros funcionários vivendo com medo, em Valentim sendo enganado pela mulher que dizia amar. Vou continuar, mas preciso ser muito cuidadosa. Ela é mais perigosa do que pensávamos. Quando Clara desligou o telefone, não sabia que Juliana estava na janela do andar de cima, observando cada movimento dela com um sorriso cruel nos lábios. E naquela noite, Juliana fez uma ligação para alguém. Encontrei a fraqueza dela, disse com voz satisfeita. Isso vai ser mais divertido do que eu pensava. Clara acordou antes do amanhecer com uma sensação estranha. Havia ruídos vindos de algum lugar da mansão, como se alguém estivesse conversando baixinho. Como investigadora, sabia que os momentos mais reveladores aconteciam quando as pessoas pensavam que ninguém estava observando. Saiu do quarto de empregada em silêncio e seguiu o som das vozes. Chegou até a cozinha e parou antes da porta, escondendo-se atrás da parede do corredor. Era Juliana falando ao telefone, e o tom da voz era completamente diferente do que Clara havia visto até então. Não se preocupe, está tudo correndo conforme o planejado. Juliana sussurrava no telefone. Ele está cada vez mais isolado da família. Ontem mesmo recusou o convite para o aniversário do primo. Clara sentiu o coração acelerar. Essa era a confirmação que a família precisava. O problema é que chegou uma empregada nova. Ainda não descobri se ela é apenas mais uma idiota ou se pode ser um problema. Juliana fez uma pausa. Vou testar ela hoje. Se for esperta demais, vou ter que me livrar dela rapidinho. A ligação terminou e Clara correu de volta para o quarto, fingindo que estava dormindo. Minutos depois, ouviu a campainha tocar. Era Maria chegando para trabalhar. Quando Clara desceu para a cozinha, encontrou Maria preparando o café da manhã com movimentos nervosos. A governanta olhava constantemente por cima do ombro, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Bom dia, Maria, Clara disse baixinho. Bom dia, Clara. Maria mal conseguia olhar nos olhos dela. Tome cuidado hoje. Ela acordou de mau humor. Ouvi-la gritando ao telefone mais cedo. Antes que Clara pudesse responder, Juliana apareceu na cozinha. Mas ao contrário do que Clara esperava, ela estava sorrindo. Minhas queridas trabalhadoras, Juliana disse com uma alegria falsa que fez Clara se arrepiar. Que manhã linda, não acham? Maria congelou completamente. Clara percebeu que quando Juliana estava alegre demais, era sinal de perigo. Maria, querida. Juliana continuou com aquele tom doce e venenoso. Ontem à noite eu notei que você esqueceu de lavar direito a cristaleira da sala de jantar. Está cheia de manchas. Mas eu lavei ontem, Juliana. Maria respondeu com voz trêmula. Limpei cada peça. Ah, então você está me chamando de mentirosa? O sorriso de Juliana ficou mais assustador. Interessante. Clara viu o pânico crescer nos olhos de Maria e decidiu agir. Era arriscado, mas precisava proteger a governanta e ao mesmo tempo testar até onde Juliana era capaz de ir. Desculpe interromper, Clara disse educadamente. Mas eu passei pela sala ontem à noite e a cristaleira estava brilhando. Maria fez um trabalho perfeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana se virou lentamente para Clara e pela primeira vez
Clara viu algo genuinamente perigoso nos olhos dela. Desculpe, Clara, mas você estava aqui ontem à noite? A voz de Juliana estava baixa, controlada, mas havia um tom de coação clara nas palavras. Sim, não conseguia dormir e desci para beber água. Passei pela sala e notei como tudo estava limpo e organizado. Juliana deu alguns passos em direção a Clara. Que interessante. E que horas exatamente foi isso? Clara sabia que estava entrando em território perigoso, mas precisava continuar. Por volta da meia-noite. Meia-noite. Juliana repetiu a palavra como se estivesse saboreando. E você tem certeza absoluta do que viu? Tenho. Juliana sorriu, mas era o sorriso de um tubarão. Sabe, Clara, estou começando a perceber que você é muito observadora. Mais observadora que uma simples empregada doméstica deveria ser. O coração de Clara disparou, mas ela manteve a expressão calma. Apenas tento fazer meu trabalho direito. Claro que sim. Juliana se aproximou tanto que Clara podia sentir seu perfume enjoativo. Mas me diga uma coisa. Por que uma mulher tão jovem e aparentemente inteligente como você aceita trabalhar como empregada doméstica? Era uma pergunta perigosa. Clara precisava de uma resposta convincente e rápida. Preciso do dinheiro. E trabalho doméstico é honesto. Honesto. Juliana saboreou a palavra. Que bonito. E me conte, Clara, você sempre usou esse estilo de cabelo? Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Juliana estava olhando diretamente para sua peruca com aqueles olhos de predador. Sim, sempre gostei assim. É um corte muito peculiar. Quase parece... Juliana se aproximou mais. E Clara teve certeza de que ela ia descobrir sobre a peruca. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Valentim entrou. A transformação de Juliana foi instantânea, mas Clara notou algo que não havia percebido antes. Por uma fração de segundo, Juliana pareceu irritada com a interrupção. Amor! Juliana correu para abraçar Valentim, mas Clara viu seus olhos permanecerem frios enquanto ela sorria. Bom dia, mulheres trabalhadoras, Valentim disse gentilmente. Como estão vocês duas hoje? Estamos ótimas, não estamos? Juliana respondeu por todas, apertando o braço de Clara com mais força que o necessário. Eu estava justamente conhecendo melhor nossa Clara. Ela é muito observadora. A forma como Juliana pronunciou observadora fez Clara entender que havia um tom de coação naquelas palavras. Que bom! Valentim sorriu genuinamente. Clara, espero que esteja se adaptando bem aqui. Estou sim, senhor Valentim. Todos têm sido muito acolhedores. Principalmente a Juliana, não é mesmo? Ele disse beijando a testa da noiva. Ela tem um coração de ouro. Clara quase engasgou, mas conseguiu manter a compostura. Sim, senhor. Depois que Valentim subiu para se arrumar, Juliana esperou até ter certeza de que ele não podia ouvir. Então se virou para Clara e Maria com uma expressão que fez ambas recuarem instintivamente. Vamos esclarecer algumas coisas, Juliana disse com voz gelada. Maria, você vai refazer a cristaleira hoje. E Clara, ela se aproximou tanto que Clara podia ver as pequenas veias vermelhas em seus olhos. Você vai aprender que aqui, quem decide o que está limpo ou sujo sou eu. Quem decide o que é verdade ou mentira sou eu. Entendeu? Entendi, Clara respondeu, mas por dentro estava furiosa. Ótimo. Agora vocês duas vão trabalhar. E Clara, quero que você organize o escritório do Valentim hoje. Sozinha. Clara entendeu imediatamente que se tratava de um teste. Juliana queria ver se ela ia fuçar nas coisas de Valentim. Claro, com prazer. Que bom. E Clara? Juliana sorriu com malícia pura. Vou estar de olho em você, o tempo todo. Mais tarde, enquanto Clara organizava o escritório de Valentim, aproveitou para procurar por pistas sobre o isolamento dele. Encontrou a agenda dele e notou algo estranho. Todos os compromissos sociais dos últimos meses haviam sido cancelados. Reuniões familiares, jantares com amigos, eventos sociais, tudo cancelado. Também encontrou algumas cartas da família que não haviam sido abertas. Clara fotografou discretamente alguns endereços e números de telefone que poderiam ser úteis depois. Estava tão concentrada que não percebeu Juliana parada na porta até ouvir sua voz.
Encontrou algo interessante? Clara quase derrubou os papéis que estava organizando. Apenas organizando conforme você pediu. Juliana entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Clara sentiu que estava numa jaula com uma fera. Sabe, Clara, tem uma habilidade especial para ler pessoas. E você? Juliana caminhou ao redor da mesa como um predador. Você não é quem diz ser. Não sei do que está falando. Não sabe? Juliana riu baixinho. Uma empregada doméstica que defende colegas, que observa tudo ao redor, que faz perguntas sutis, mas inteligentes. Você não me engana. Clara manteve a calma, mas por dentro sabia que estava em perigo real. Eu sou apenas uma empregada tentando fazer meu trabalho. Claro que é. Juliana se aproximou da janela e fechou as cortinas, deixando o ambiente mais escuro. Mas sabe o que eu acho que você é de verdade? Acho que você é uma espiã. O coração de Clara parou por um segundo, mas ela forçou uma risada. Espiã? Isso é ridículo. É mesmo? Juliana se aproximou tanto que Clara podia ver seu próprio reflexo nos olhos dela. Então me explique uma coisa. Como uma simples empregada sabe fotografar documentos discretamente? Clara sentiu o mundo desabar. Juliana havia visto tudo. Eu não fotografei nada. Não fotografou? Juliana tirou o próprio celular do bolso. Interessante, porque eu tenho uma câmera de segurança escondida aqui no escritório. Quer ver as imagens? Clara sabia que estava encurralada, mas tentou uma última cartada. Não sei do que você está falando. Juliana mostrou a tela do celular. Clara pôde ver claramente a si mesma fotografando os documentos minutos antes. Agora que já tiramos isso do caminho, Juliana disse com satisfação suprema. Vamos conversar de verdade. Quem mandou você aqui? Clara não respondeu. Não quer falar? Tudo bem. Juliana guardou o celular. Porque eu já sei quem você é e quem te mandou aqui. A família dele, não é mesmo? Eles desconfiaram de mim e mandaram uma espiãzinha investigar. Clara manteve o silêncio, mas Juliana interpretou isso como confirmação. Que delicioso. Juliana bateu palmas como uma criança que ganhou um brinquedo novo. Finalmente alguém à minha altura. Eu estava ficando entediada com essas empregadinhas burras. Clara finalmente falou. O que você quer? Quero jogar com você. Juliana sorriu com prazer sádico. Você quer descobrir meus segredos, e eu quero acabar com você completamente. Vai ser divertido. E se eu for embora agora? Ah, mas você não vai. Juliana se aproximou da mesa e pegou algumas das fotos que Clara havia tirado. Porque se você sair daqui agora, eu mostro essas evidências para Valentim e conto que você é uma espiã da família dele. Ele vai ficar furioso com todos, a família, você e principalmente comigo por ter descoberto a traição. Clara entendeu a armadilha. Se saísse agora, Juliana usaria sua própria investigação contra ela. Você é diabólica. Obrigada. Juliana fez uma reverência teatral. Agora você vai continuar trabalhando aqui fingindo ser empregada e eu vou me divertir destruindo você pouquinho por pouquinho. E sabe por onde vou começar? Clara não respondeu. Juliana se aproximou e sussurrou no ouvido dela. Pelo seu cabelo bonito. Ou melhor, pela sua peruca. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso mesmo, querida. Eu sei que você é careca. E imagino o quanto seria constrangedor se todo mundo descobrisse, não é? Juliana se afastou com um sorriso cruel. Agora você vai fazer exatamente o que eu mandar. Senão vou expor você de uma forma que você nunca vai esquecer. Naquela noite, Clara estava em seu quarto, tentando pensar numa forma de sair daquela armadilha. Juliana era muito mais inteligente e perigosa do que ela havia imaginado. Seu celular vibrou com uma mensagem dos contratantes. Como está a investigação? Clara olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Complicada. Ela descobriu quem eu sou. Agora o jogo mudou completamente. Quer abortar a missão? Clara olhou pela janela pequena do quarto de empregada. Podia ver a suíte luxuosa de Juliana no andar de cima, com as luzes acesas. Sabia que lá dentro, Juliana estava provavelmente planejando formas criativas de torturá-la. Não, vou continuar. Mas agora não é mais apenas investigação. É guerra. E 3 andares acima, Juliana estava sentada em sua suíte, falando ao telefone novamente. Mudança de planos. Ela dizia com voz satisfeita. A espiãzinha é muito mais interessante do que eu imaginava.
careca, desesperada e agora completamente na minha mão. Isso vai ser a coisa mais divertida que já fiz. Clara mal conseguiu dormir naquela noite. Sabia que Juliana havia vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. Como investigadora experiente, já havia enfrentado pessoas perigosas antes, mas nunca alguém tão calculista e sádica quanto Juliana. Às 6 da manhã, uma batida forte na porta a acordou. Era Maria, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Clara, você precisa vir comigo. Agora. Maria sussurrou desesperadamente. O que aconteceu? É sobre a vovó de Valentim. Juliana fez uma coisa terrível. Clara seguiu Maria até o quarto da idosa. A avó de Valentim estava deitada na cama, parecendo muito frágil e confusa. Havia uma bandeja de remédios ao lado dela, com muito mais comprimidos do que uma pessoa deveria tomar. Ela obrigou a vovó a tomar todos esses remédios de uma vez. Maria explicou com voz trêmula. Disse que era para o próprio bem dela. Clara examinou os frascos. Eram calmantes e medicamentos para a pressão, em doses normais, inofensivos. Juntos e em excesso, poderiam deixar uma pessoa idosa completamente desorientada. Onde está Juliana agora? Saiu cedo. Disse que tinha assuntos para resolver. Clara se aproximou da cama. A avó de Valentim estava acordada, mas com o olhar perdido. Como a senhora está se sentindo? Clara perguntou gentilmente. Confusa. Muito confusa, a idosa murmurou. Aquela moça disse que eu estava inventando coisas, que minha cabeça não funciona mais direito. Que coisas a senhora estava falando? A avó tentou se concentrar. Eu vi ela fazendo algo com a comida do Valentim, colocando alguma coisa. Quando eu contei para ele, ela disse que eu estava delirando. Clara sentiu um arrepio. A senhora tem certeza do que viu? Tenho. Mas ninguém acredita em mim. Todos pensam que sou uma velha louca. Nesse momento, Clara ouviu o som familiar dos saltos de Juliana se aproximando. Maria congelou de terror. Rápido! Clara sussurrou para Maria. Finja que está apenas cuidando dela normalmente. Juliana entrou no quarto com um sorriso falso. Como está nossa querida vovó hoje? Melhor. Clara respondeu antes que Maria pudesse falar. Parece mais lúcida. O sorriso de Juliana falhou por um segundo. Lúcida? Que interessante. Vovó, como você está se sentindo? A idosa olhou para Juliana com medo claro nos olhos. Confusa, muito confusa. Claro que está, querida. É por isso que você precisa dos seus remédios. Juliana pegou alguns comprimidos da bandeja. Vamos tomar mais alguns para se sentir melhor. Não. A avó recuou. Já tomei muitos. Não quero mais. Vovó precisa tomar os remédios. Juliana insistiu, com voz doce, mas olhos frios. É para seu próprio bem. Clara viu o desespero nos olhos da idosa e tomou uma decisão arriscada. Talvez ela pudesse tomar depois do almoço, Clara sugeriu. Para não fazer mal ao estômago vazio. Juliana se virou para Clara com uma expressão perigosa. Desculpe, mas quem é a enfermeira aqui? Ninguém. Clara respondeu calmamente. Apenas achei que... Exato, ninguém. Juliana se aproximou da cama novamente. Vovó, tome os remédios agora. A idosa começou a chorar silenciosamente, mas pegou os comprimidos com mãos trêmulas. Clara se sentiu impotente vendo aquilo, mas sabia que intervir mais seria suspeito demais. Depois que a avó tomou os medicamentos, Juliana se virou para Clara e Maria com um sorriso triunfante. Pronto. Agora ela vai ficar bem calminha e não vai mais inventar histórias estranhas. Clara entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Maria, você pode cuidar da vovó agora, Juliana disse. Clara, venha comigo. Temos coisas para conversar. Clara seguiu Juliana até a sala principal, já sabendo que mais tortura psicológica estava por vir. Sente-se. Juliana apontou para uma poltrona. Ela própria permaneceu em pé, numa posição de poder. Dormiu bem ontem? Sim, que bom, porque hoje será um dia muito interessante para nós duas. Juliana caminhou até a janela. Sabe, Clara, pesquisei muito sobre você ontem à noite. O coração de Clara acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. E descobri coisas fascinantes.
Juliana tirou uma pasta do aparador. Por exemplo, descobri que você não é apenas uma investigadora qualquer. Você é especializada em casos de manipulação psicológica. Clara sentiu o sangue gelar. Se Juliana sabia disso, sabia muito mais do que deveria. Que coincidência interessante, não acha? Juliana continuou. A família contrata justamente uma especialista no que eu faço de melhor. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Juliana abriu a pasta e mostrou documentos. Clara Silva, investigadora particular, especializada em casos de abuso emocional e manipulação. Formada em psicologia. Pós-graduada. Clara percebeu que estava em muito mais perigo do que imaginara. Juliana havia descoberto sua identidade completa. Impressionante currículo. Juliana disse com admiração falsa. Você já deve ter visto muita maldade na vida, não é mesmo? Já vi. Que bom. Então vai saber apreciar o que estou fazendo aqui. Juliana se sentou na poltrona em frente a Clara. Sabe qual é a diferença entre mim e os outros casos que você investigou? Clara não respondeu. Eu sou melhor que todos eles. Muito melhor! Juliana sorriu com orgulho genuíno. Os outros deixavam evidências, eram grosseiros, óbvios. Eu sou uma artista da crueldade. Exatamente! Juliana bateu palmas como se Clara tivesse dado a resposta certa numa competição. Você entendeu. Finalmente alguém que compreende meu trabalho. Nesse momento, Clara percebeu algo aterrorizante. Juliana não estava apenas sendo cruel por prazer. Ela realmente acreditava que era especial, talentosa, superior. E sabe o que mais descobri sobre você? Juliana continuou. Descobri sobre seu pequeno segredo capilar. E mais importante ainda, descobri por que isso é tão importante para você. Clara sentiu como se estivesse sendo despida emocionalmente. Você perdeu os cabelos aos 8 anos. Acidente de carro. Trauma no couro cabeludo. Juliana recitava os fatos como se fosse um laudo médico. Nunca mais cresceu nem um fio. E desde então você usa peruca para se sentir normal. Cada palavra era como uma facada no coração de Clara. Mas sabe qual é a parte mais interessante? Juliana se inclinou para a frente. Descobri que você já foi humilhada publicamente por causa disso. No colégio, alguns meninos arrancaram sua peruca na frente de todos. Você ficou traumatizada por meses. Clara fechou os olhos. Eram memórias que ela havia tentado esquecer a vida inteira. E agora, Juliana sussurrou com prazer sádico. Eu tenho o poder de fazer você reviver tudo aquilo. Só que desta vez, vai ser muito pior. Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu e Valentim entrou. Novamente, a transformação de Juliana foi instantânea. Amor! Ela se levantou e correu para abraçá-lo. Como foi sua reunião? Cancelada, Valentim respondeu parecendo cansado. Aliás, tenho cancelado muitas coisas ultimamente. Não sei porquê, mas tenho me sentido muito desanimado. Clara observou Juliana cuidadosamente. Havia uma satisfação sutil em seu rosto. Pobrezinho. Juliana fez cafuné no cabelo de Valentim. Você tem trabalhado demais. Que tal ficarmos em casa hoje? Só nós dois? Seria bom. Valentim concordou. Mas minha prima ligou ontem. Quer vir nos visitar hoje à tarde. Clara viu o flash de irritação nos olhos de Juliana. Sua prima? Mas amor, você não acha que seria melhor descansarmos sozinhos? Juliana sugeriu com voz doce. Faz tempo que não vejo a família, Valentim disse. Sinto como se tivesse me afastado de todos. Você não se afastou. Juliana mentiu suavemente. Eles é que estão sempre ocupados demais para você. Clara percebeu a manipulação acontecendo em tempo real. Juliana estava plantando dúvidas na mente de Valentim sobre a própria família. Talvez você tenha razão, Valentim disse, parecendo confuso. Às vezes sinto que... Que o quê, amor? Nada, esquece. Valentim beijou a testa de Juliana. Vou ligar para minha prima e desmarcar. Depois que Valentim saiu, Juliana se virou para Clara com um sorriso triunfante. Viu como é fácil? Ela sussurrou. Ele está tão isolado que nem percebe mais. Daqui a pouco vai depender completamente de mim para tudo. Por que você está fazendo isso? Porque posso. Juliana deu de ombros. E porque é divertido. Você não faz ideia de como é prazeroso ter controle total sobre alguém. Naquela tarde,
Clara decidiu correr um risco enorme. Enquanto Juliana estava distraída no telefone, ela subiu até o quarto da vilã e começou a procurar por evidências. No closet luxuoso, atrás de uma fileira de vestidos caros, encontrou uma caixa trancada. Usando suas habilidades de investigadora, conseguiu abri-la. O que viu fez seu sangue gelar. Havia fotos. Dezenas de fotos de pessoas diferentes chorando, humilhadas, destruídas emocionalmente. E em cada foto, no canto, a data e um nome, como troféus. Clara fotografou rapidamente algumas das imagens mais chocantes. Havia homens e mulheres de idades diferentes, todos com expressões de desespero absoluto. Mas a descoberta mais assustadora estava no fundo da caixa. Um diário. Clara abriu numa página aleatória e leu. Dia 47. Consegui fazer o Roberto chorar hoje. Foi mais fácil que pensei. Apenas comentei sobre o peso dele na frente dos colegas de trabalho. A expressão de humilhação no rosto dele foi deliciosa. Estou ficando melhor nisso. Clara passou algumas páginas. Dia 134. A Sandra finalmente quebrou completamente. Ela acredita mesmo que é uma pessoa horrível. O trabalho de meses valeu a pena. Agora preciso encontrar um novo projeto. Clara percebeu que estava lendo o diário de um predador emocional serial. Juliana não era apenas cruel. Ela era uma manipuladora profissional que destruía pessoas por esporte. Continuou lendo, procurando referências a Valentim. Dia 201. Encontrei meu próximo alvo, Valentim Monteiro. Rico, solitário, boa pessoa. Vai ser um desafio interessante quebrar alguém tão bem estruturado. Mas tenho certeza que vou conseguir. Clara sentiu náusea lendo aquilo. Juliana havia planejado tudo desde o início. Dia 267. O isolamento está funcionando perfeitamente. Valentim já cancelou 3 reuniões familiares esta semana. Ele pensa que foi decisão dele. É incrível como é fácil manipular pessoas bondosas. Quando Clara chegou às páginas mais recentes, quase largou o diário. Dia 456. Chegou uma nova peça no meu tabuleiro. Uma investigadora chamada Clara. A família suspeita de mim. Que delicioso. Finalmente alguém à minha altura. Descobri que ela tem uma fraqueza interessante. Usar isso vai ser a parte mais divertida de todo esse jogo. Clara fotografou rapidamente as páginas mais incriminadoras. Era evidência mais que suficiente para expor Juliana. Estava guardando o diário quando ouviu passos no corredor. Juliana estava voltando. Clara fechou a caixa rapidamente e se escondeu no closet. Através das frestas entre os vestidos, viu Juliana entrar no quarto falando ao telefone. Não se preocupe, Juliana dizia. A situação está sob controle total. A investigadora até me ajuda sem saber. Ela pensa que está me investigando, mas na verdade está me dando informações preciosas sobre como a família pensa. Clara entendeu com horror que Juliana estava usando sua própria presença como vantagem. O melhor de tudo, Juliana continuou, é que quando eu terminar com ela, a família vai parar de se meter na minha vida. Vão ter pena de terem mandado a coitada para a perdição. A ligação terminou e Juliana se aproximou do closet. Clara prendeu a respiração. Juliana parou bem na frente do esconderijo de Clara e disse alto. Sai daí, Clara. Sei que você está aí dentro. Clara saiu do closet com o coração batendo descontroladamente. Procurando alguma coisa específica? Juliana perguntou com aquele sorriso cruel. Achou minha coleção interessante? Juliana apontou para a caixa que Clara havia mexido. São recordações dos meus trabalhos anteriores. Clara percebeu que havia caído numa armadilha. Juliana havia deixado a caixa deliberadamente fácil de encontrar. Relaxa. Juliana riu vendo o pânico de Clara. Queria que você encontrasse. Precisa entender com quem está lidando. Você é doente. Eu sou talentosa. Juliana corrigiu. E agora você sabe exatamente do que sou capaz. A pergunta é, o que vai fazer com essa informação? Clara não respondeu. Porque se tentar usar isso contra mim, Juliana continuou, eu vou fazer com você uma coisa tão humilhante, tão devastadora, que você vai implorar para sair correndo daqui. Naquela noite, Clara estava em seu quarto, organizando todas as evidências que havia coletado. Tinha fotos do diário, das medicações da vovó, das conversas telefônicas que ouviu. Mas sabia que Juliana era esperta demais.
Provavelmente já estava planejando uma contraofensiva. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sou Beatriz, irmã de uma das pessoas que Juliana prejudicou. Preciso falar com você urgentemente. Ela destruiu meu irmão. Sei como pará-la. Clara olhou para a mensagem com esperança. Finalmente, uma aliada. Respondeu rapidamente. Onde nos encontramos? A resposta veio quase imediatamente. Cafeteria da rua principal, amanhã às 10 horas. Venha sozinha. E tome cuidado. Ela tem olhos e ouvidos em toda parte. Clara guardou o celular e olhou pela janela pequena. Na suíte luxuosa de Juliana, as luzes ainda estavam acesas. Não sabia que, 3 andares acima, Juliana estava olhando para o mesmo celular que havia mandado a mensagem e sorrindo com satisfação suprema. Clara chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário marcado. Como investigadora experiente, sempre chegava cedo para observar o ambiente e identificar possíveis armadilhas. Escolheu uma mesa com vista para a entrada e pediu um café simples. Às 10 em ponto, uma mulher de cerca de 40 anos entrou no estabelecimento. Tinha olhos cansados e um jeito nervoso de olhar ao redor. Clara acenou discretamente e a mulher se aproximou. Você é Clara? A mulher perguntou baixinho. Sou. Beatriz? Sim. Beatriz se sentou e olhou ao redor mais uma vez. Obrigada por vir. Não sabia mais o que fazer. Me conte sobre seu irmão. Beatriz respirou fundo antes de começar. Meu irmão Roberto era um homem forte, bem-sucedido, dono de uma empresa pequena, mas próspera. Até conhecer Juliana. Clara se inclinou para a frente, prestando atenção total. No início ela parecia perfeita. Beatriz continuou. Bonita, carinhosa, interessada na vida dele, mas aos poucos Roberto começou a mudar. Como assim? Ele se afastou da família primeiro. Sempre tinha uma desculpa para não comparecer aos almoços dominicais, às festas, aos encontros. Dizia que Juliana se sentia desconfortável, que éramos muito barulhentos para ela. Clara reconheceu o padrão imediatamente. Depois ele começou a perder a autoconfiança no trabalho. Falava que não era bom o suficiente, que talvez devesse vender a empresa. Juliana sempre concordava, dizendo que ele merecia descansar. Quanto tempo durou isso? 8 meses, Beatriz respondeu com amargura. 8 meses para ela prejudicar um homem que levou 40 anos para se construir. Clara sentiu raiva crescendo dentro de si. O que aconteceu no final? Roberto perdeu tudo. A empresa, a autoestima, os amigos. Quando finalmente percebeu o que Juliana havia feito, já era tarde demais. Ela desapareceu com o dinheiro que havia conseguido que ele transferisse para ela. E seu irmão? Beatriz limpou uma lágrima. Ele nunca se recuperou completamente. Mora comigo agora, ainda faz terapia. Tem dias que nem consegue sair de casa. Clara segurou a mão de Beatriz. Sinto muito. Mas não é por isso que pedi para nos encontrarmos, Beatriz disse, enxugando os olhos. Descobri algo sobre Juliana que pode ajudar você. O quê? Beatriz tirou uma pasta da bolsa. Consegui rastrear outras pessoas prejudicadas. Clara, não são só 2 ou 3 casos, são dezenas. Clara abriu a pasta e ficou chocada. Havia nomes, fotos, datas. Um verdadeiro arquivo de destruição humana. Como conseguiu tudo isso? Alguns anos investigando por conta própria. Cada pessoa me levava a outra. É como se ela tivesse deixado uma trilha de devastação por onde passou. Clara estudou os documentos. Tem algum padrão específico? Sim, ela sempre escolhe pessoas bem-sucedidas, mas com alguma vulnerabilidade emocional. Homens solitários, mulheres inseguras, pessoas que passaram por algum trauma. E como ela age? Sempre igual. Sedução inicial, isolamento da família e amigos, destruição da autoestima, e quando a pessoa está completamente dependente, ela desaparece. Clara parou numa foto específica. Era um homem jovem, bonito, mas com olhos completamente vazios. Este é o Marcos, Beatriz explicou. Era médico, bem-sucedido, respeitado. Juliana o convenceu a largar o emprego porque ele trabalhava demais. Depois o convenceu a vender o apartamento porque era muito grande para um casal. No final, ele estava morando na casa dela, sem dinheiro, sem profissão, sem identidade. Meu Deus! A história de todos eles é parecida. Mas Clara,
Descobri algo que pode ser nossa arma contra ela. O quê? Beatriz se aproximou e sussurrou. Juliana tem uma fraqueza. Ela é viciada em reconhecimento. Precisa que as pessoas vejam como ela é inteligente, superior. Clara entendeu imediatamente. Por isso ela me mostrou a coleção de fotos. Exato. Ela não consegue resistir a mostrar seus troféus. É o ego dela falando mais alto que a prudência. E como posso usar isso? Faça ela se sentir desafiada. Questione a inteligência dela, a eficiência dos métodos. Ela vai querer provar que é melhor que você. E nisso pode cometer erros. Clara absorveu a informação. Era arriscado, mas poderia funcionar. Tem mais uma coisa, Beatriz disse, tirando um gravador pequeno da bolsa. Consegui algumas gravações das conversas que ela teve com Roberto. Quer ouvir? Clara colocou o fone de ouvido. A voz de Juliana era doce, mas as palavras eram veneno puro. Roberto, amor, você não acha que está se estressando demais no trabalho? Seus funcionários não te respeitam. Eu vejo como eles falam com você. Talvez você devesse pensar em algo mais tranquilo. Era a manipulação psicológica perfeita. Sutil, gradual, devastadora. Ela é muito boa no que faz, Clara admitiu. Mas não é invencível. Beatriz retrucou. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas confiaram nela completamente. Você tem a vantagem de saber exatamente quem ela é desde o início. Clara guardou cópias de todos os documentos que Beatriz havia trazido. Obrigada. Isso vai me ajudar muito. Só tome cuidado, Beatriz alertou. Juliana é perigosa quando se sente encurralada. E ela tem recursos que você nem imagina. Depois que se despediram, Clara voltou para a mansão com a mente fervilhando de planos. Agora tinha informações suficientes para virar o jogo. Encontrou Juliana na sala principal, aparentemente lendo uma revista de moda. Mas Clara percebeu que ela estava observando cada movimento seu. Como foi seu passeio? Juliana perguntou sem levantar os olhos da revista. Agradável, Clara respondeu calmamente. Que bom. Espero que tenha sido educativo. Clara decidiu aplicar imediatamente a estratégia que Beatriz havia sugerido. Na verdade, foi. Juliana finalmente olhou para cima. Foi? Sim. Conheci uma pessoa muito interessante. Alguém que passou por uma situação similar à do Valentim. Os olhos de Juliana se estreitaram levemente. Similar como? Manipulação psicológica, isolamento da família, destruição da autoestima. Clara se sentou na poltrona em frente a Juliana. Mas sabe qual foi a parte mais interessante da história? O quê? A pessoa que fez isso com ele era muito amadora. Cometeu erros básicos que qualquer manipulador experiente jamais cometeria. Clara viu um flash de irritação nos olhos de Juliana. Erros como? Documentou demais as próprias ações. Manteve evidências desnecessárias. Subestimou a inteligência. Clara sorriu sutilmente. Trabalho bem grosseiro, na minha opinião. Juliana fechou a revista com força. Trabalho grosseiro? Sim. Qualquer pessoa realmente talentosa em manipulação psicológica jamais deixaria rastros tão óbvios. E você acha que entende de manipulação? Clara deu de ombros. Entendo o suficiente para reconhecer quando alguém é realmente bom no que faz e quando alguém é só mediano. A reação de Juliana foi exatamente o que Clara esperava. Ela se levantou bruscamente com o rosto vermelho de raiva. Mediano? Juliana repetiu com voz perigosa. Não leve para o lado pessoal, Clara disse com falsa tranquilidade. É só que quando você vê um trabalho realmente profissional, fica fácil identificar os amadores. Juliana caminhou até Clara e se inclinou sobre ela. Quer que eu te mostre o que é trabalho profissional? Se quiser, Clara respondeu mantendo a calma. Mas baseado no que vi até agora, não espero muito. Foi a gota d'água. Juliana explodiu completamente. Você não faz ideia do que sou capaz? Ela gritou. Destruí dezenas de pessoas. Homens que se achavam inteligentes, mulheres que pensavam que eram espertas. Todos rastejaram aos meus pés no final. Dezenas? Clara fingiu estar impressionada. Nossa, quantas exatamente? 43! Juliana gritou com orgulho insano. 43 vidas que eu quebrei completamente. Clara gravou mentalmente cada palavra. Juliana acabara de confessar ser uma predadora emocional serial. E sabe qual vai ser a número 44? Juliana sussurrou com malícia.
se aproximando perigosamente de Clara. Quem? Você. Nesse momento, a porta se abriu e Valentim entrou. A transformação de Juliana foi instantânea, mas desta vez, Clara notou algo diferente. Juliana estava tremendo levemente, ainda alterada pela raiva. Aconteceu alguma coisa? Valentim perguntou, notando a tensão no ar. Nada, amor, Juliana disse, mas sua voz saiu mais aguda que o normal. Só conversando com Clara sobre trabalho doméstico. Valentim olhou de uma para a outra, claramente percebendo que havia algo errado. Vocês estavam gritando? Gritando? Não, claro que não, Juliana mentiu. Mas Clara viu o pânico em seus olhos. Eu ouvi vozes altas lá de cima, Valentim insistiu. Clara decidiu que era hora de plantar uma semente de dúvida. Juliana estava me explicando com bastante entusiasmo como gosta que as coisas sejam feitas aqui, Clara disse calmamente. Valentim olhou para Juliana com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Desconfiança. Juliana, você tem certeza que está tudo bem? Você parece muito agitada. Estou ótima, Juliana disse alto demais. Perfeitamente bem. Mas era tarde demais. Pela primeira vez, Valentim estava vendo rachaduras na máscara perfeita de sua noiva. Naquela noite, Clara estava em seu quarto, transcrevendo tudo o que havia descoberto no encontro com Beatriz e na confrontação com Juliana. Tinha evidências suficientes para expor a verdadeira natureza de Juliana. Seu celular vibrou. Era uma mensagem. Você cometeu um erro hoje. Agora vai pagar por isso. Clara sorriu. Sabia que a mensagem era de Juliana, tentando intimidá-la. Mas pela primeira vez desde que chegara à mansão, Clara sentia que estava ganhando. Respondeu. Mal posso esperar para ver o que você considera trabalho profissional. A resposta veio rapidamente. Não vai precisar esperar muito. Clara guardou o celular e se preparou para dormir. Sabia que a guerra estava apenas começando, mas agora ela tinha as armas necessárias para lutar. E 3 andares acima, Juliana estava caminhando de um lado para o outro em seu quarto, planejando seu revanche que faria Clara se arrepender de ter duvidado de suas habilidades. Clara acordou naquela manhã sabendo que algo estava diferente na mansão. O silêncio era pesado demais, como se uma tempestade estivesse se formando. Desceu para a cozinha e encontrou Maria preparando o café com movimentos mecânicos, os olhos vermelhos de choro. Maria, o que aconteceu? A governanta olhou ao redor nervosamente antes de sussurrar. Ela demitiu 3 funcionárias ontem à noite. Disse que descobriu que elas estavam falando demais sobre a casa. Clara sentiu um arrepio. Juliana estava eliminando testemunhas. E tem mais. Maria continuou com voz trêmula. Ela marcou uma festa hoje à noite. Vai trazer um monte de gente importante. Disse que quer apresentar algumas verdades interessantes. Antes que Clara pudesse responder, Juliana apareceu na cozinha com um sorriso que fez o sangue de Clara gelar. Era o sorriso de alguém que havia planejado algo terrível. Bom dia, minhas queridas trabalhadoras, Juliana disse com alegria falsa. Espero que estejam prontas para uma noite muito especial. Que festa é essa? Clara perguntou, tentando soar casual. Uma reunião íntima com alguns amigos influentes da sociedade. Jornalistas, empresários, pessoas importantes. Juliana se aproximou de Clara. E você, minha cara Clara, será a estrela da noite. Clara entendeu imediatamente que estava andando direto para uma armadilha. Não entendo. Claro que entende. Juliana riu baixinho. Você é tão inteligente. Tenho certeza que já imaginou o que preparei para você. Naquele momento, Valentim desceu para tomar café. Clara notou imediatamente que ele parecia diferente. Mais alerta, observando tudo com mais atenção. Bom dia, amor. Juliana beijou Valentim, mas ele não retribuiu com o mesmo entusiasmo de sempre. Juliana, preciso conversar com você sobre uma coisa. Valentim disse seriamente. Claro, amor. O que foi? Minha prima ligou ontem. Disse que você atendeu o telefone e foi muito grosseira com ela. Clara viu um flash de irritação nos olhos de Juliana, mas ela rapidamente se recompôs. Grosseira? Que estranho. Talvez ela tenha entendido mal. Sabe como é? Às vezes o telefone corta a ligação e pode parecer que... Ela disse que você desligou na cara dela quando ela perguntou se podia vir nos visitar. Valentim, amor,
Você sabe que eu adoraria receber sua família. Mas ultimamente você tem estado tão cansado que pensei em proteger seu descanso. Clara observou a manipulação acontecendo em tempo real, mas desta vez notou algo diferente. Valentim não estava comprando a história completamente. Juliana, eu quero que minha família se sinta bem-vinda aqui. Valentim disse com firmeza. Sempre. Claro, amor, tem razão. Juliana forçou um sorriso. Vou ligar para sua prima hoje mesmo e esclarecer o mal-entendido. Depois que Valentim saiu, Juliana se virou para Clara com olhos cheios de raiva. Viu o que você começou? Ela sussurrou venenosamente. Ele está começando a questionar coisas. Mas não se preocupe. Depois de hoje à noite, ele nunca mais vai confiar em ninguém que venha de fora. Durante a tarde, Clara observou os preparativos para a festa. Juliana havia contratado funcionários extras, organizou um buffet sofisticado e Clara notou que havia até fotógrafos circulando pela casa. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Clara reconheceu alguns rostos. Empresários locais, socialites e pelo menos 2 jornalistas que ela sabia que trabalhavam em colunas sociais. Clara estava servindo drinks quando ouviu Juliana conversando com um dos jornalistas. Vai ser uma história interessante para sua coluna, tenho certeza. Às vezes as pessoas não são quem dizem ser, sabe como é. O coração de Clara acelerou. Juliana estava preparando o terreno para expô-la publicamente. Por volta das 8 horas, Juliana subiu numa pequena escadinha e pediu atenção de todos. Queridos amigos, obrigada por virem à nossa casa hoje. Tenho algo muito interessante para compartilhar com vocês. Clara sentiu como se estivesse prestes a ser executada. Como todos sabem, Valentim e eu somos muito cuidadosos sobre quem permitimos em nossa intimidade. Por isso, ficamos chocados quando descobrimos que uma das nossas funcionárias não é quem diz ser. Murmúrios de curiosidade se espalharam pela sala. Clara, Juliana chamou com voz doce. Pode vir aqui, por favor? Clara não tinha escolha. Caminhou até onde Juliana estava, sentindo os olhares de todos os convidados sobre ela. Pessoal, apresento Clara, nossa querida empregada doméstica, Juliana disse com sarcasmo. Ou melhor, nossa querida investigadora particular disfarçada. Gaspes de choque ecoaram pela sala. Os fotógrafos começaram a tirar fotos. Isso mesmo, Juliana continuou. A família do meu noivo contratou essa mulher para me espionar. Mas sabe qual é a parte mais interessante da história? Clara fechou os olhos, preparando-se para o pior. Ela tem um segredinho muito particular, Juliana disse, se aproximando de Clara como um predador. Algo que ela esconde de todo mundo. Juliana estendeu a mão em direção à cabeça de Clara. O silêncio na sala era ensurdecedor. Não, Clara disse baixinho. Não o quê, querida? Juliana perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Por favor, Clara implorou. E pela primeira vez em anos, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por favor o quê? Por favor não mostrar para todos que você é uma mentirosa? Juliana gritou, agarrando a peruca de Clara. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Clara parou de recuar, parou de implorar, olhou diretamente nos olhos de Juliana e disse com voz firme, pode arrancar, não tenho mais vergonha de quem eu sou. A frase pegou Juliana completamente desprevenida. Clara então fez algo que chocou a todos na sala. Ela mesma tirou a peruca. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara estava ali, sem cabelos, vulnerável, mas com uma dignidade que irradiava força. Sim, Clara disse para toda a sala. Eu não tenho cabelos. Perdi todos quando era criança. E sim, eu sou investigadora particular. Fui contratada para descobrir por que Valentim havia se afastado da família. Ela se virou para Juliana, que pela primeira vez parecia completamente perdida. E sabe o que descobri? Clara continuou, tirando o celular do bolso. Descobri que você é uma manipuladora profissional, que já destruiu a vida de dezenas de pessoas. E tenho tudo gravado. Clara acionou o áudio das confissões de Juliana que havia gravado secretamente durante suas conversas. A voz de Juliana ecoou pela sala. Destruí dezenas de pessoas. Homens que se achavam inteligentes, mulheres que pensavam que eram espertas. Todos rastejaram aos meus pés no final. 43 vidas que eu quebrei completamente.
O choque na sala foi total. Juliana ficou branca como papel. Isso foi tirado de contexto, ela gaguejou. Foi? Clara perguntou, acionando outra gravação. Era Juliana falando ao telefone. O isolamento está funcionando perfeitamente. Valentim já cancelou 3 reuniões familiares esta semana. Ele pensa que foi decisão dele. Valentim, que estava no fundo da sala, se aproximou lentamente. Seu rosto estava uma máscara de choque e traição. Juliana, ele disse com voz quebrada. É verdade? Juliana tentou correr até ele, mas Valentim recuou. Amor, não. Ela está mentindo. Ela inventou essas gravações. Inventei? Clara perguntou, mostrando mais evidências no celular. E as fotos das outras pessoas? E o diário onde você documentou cada pessoa que destruiu? A sala inteira estava em silêncio total, assistindo ao desmascaramento de Juliana. Valentim, Clara se dirigiu diretamente a ele. Sua família estava preocupada porque você se afastou de todos depois que conheceu Juliana. Eles me contrataram para descobrir por quê. E agora sabemos. Valentim olhou para Juliana como se estivesse vendo um monstro. Você me manipulou este tempo todo? Juliana tentou uma última cartada. Ela é careca, Valentim. Olha para ela. Ela é feia. Você vai acreditar numa mulher feia ao invés de mim? Foi a gota d'água. Valentim olhou para Juliana com nojo. Ela pode não ter cabelos, ele disse lentamente. Mas tem algo que você nunca teve. Caráter. Valentim se aproximou de Clara e, na frente de todos os convidados, segurou suas mãos. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por me salvar. Juliana, vendo que havia perdido completamente, tentou uma última humilhação. Vocês merecem um ao outro. Um homem fraco e uma mulher careca. Mas ninguém riu. Ninguém apoiou. Os convidados estavam olhando para ela com repulsa. Um dos jornalistas se aproximou de Juliana. Senhora, gostaria de comentar as gravações? Pretende processar por difamação? Juliana olhou ao redor e percebeu que estava completamente sozinha. Sem uma palavra, correu para fora da casa. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Clara estava sentada na sala com Valentim. Ela ainda estava sem a peruca, mas pela primeira vez em anos, não sentia vergonha. Clara, Valentim disse, posso perguntar uma coisa? Claro. Você realmente se apaixonou por mim, ou foi só parte da investigação? Clara olhou nos olhos dele e sorriu pela primeira vez, desde que chegara na mansão. Começou como investigação, mas se tornou real. Valentim sorriu de volta. Para mim também. E lá fora, na escuridão, Juliana estava no carro, fazendo uma ligação. Não acabou. Isso não acabou. Elas me humilharam, mas eu vou ter meu revanche. E dessa vez, vai ser pior. 3 dias se passaram desde a festa desastrosa de Juliana. A história havia se espalhado pelos círculos sociais da cidade como fogo em palha seca. Clara acordou naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Desceu para a cozinha e encontrou Maria preparando o café com um sorriso genuíno pela primeira vez desde que Clara chegara à mansão. Bom dia, Clara. Como se sente sendo uma heroína? Maria perguntou com carinho. Não me sinto heroína coisa nenhuma, Clara respondeu, ajustando inconscientemente onde ficaria sua peruca, mas lembrando que não precisava mais esconder nada. Deveria se sentir. A cidade inteira está comentando sobre como você desmascarou aquela mulher terrível. Nesse momento, Valentim entrou na cozinha. Nos últimos dias, ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Mais leve, mais sorridente, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Clara, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ele disse, mas havia algo no tom da voz dele que a deixou alerta. Claro. O que foi? Minha família quer conhecer você, oficialmente. Clara sentiu o estômago afundar. Valentim, sei que você tem medo de contar a verdade completa, mas eles merecem saber quem realmente é a mulher que salvou nossa família. A verdade completa sobre o quê? Clara perguntou, mas já sabia a resposta. Sobre quem realmente te contratou. Sobre como você conseguiu este emprego. Sobre tudo. Clara respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Tudo bem, mas preciso que você se sente.
Valentim se sentou à mesa da cozinha e Clara notou que ele parecia estar se preparando para ouvir algo grande. A verdade é que eu não sou apenas uma investigadora particular qualquer, Clara começou. Eu sou especialista em um tipo muito específico de caso. Que tipo? Manipulação psicológica. Há 5 anos passei pela mesma situação que você. Valentim arregalou os olhos. Como assim? Clara se sentou na frente dele. Eu era casada. Meu ex-marido era exatamente como Juliana. Me isolou dos amigos, da família. Me fez acreditar que eu era feia, inútil, que ninguém mais me amaria por causa da minha condição. A voz de Clara ficou mais baixa, mais emocionada. Ele dizia que eu deveria ser grata por ele me aceitar, mesmo sendo careca. Que nenhum outro homem jamais olharia para mim com desejo. Durante 3 anos, acreditei nisso. Maria parou de preparar o café para ouvir, com lágrimas nos olhos. O que te fez acordar? Valentim perguntou gentilmente. A irmã dele. Ela viu o que estava acontecendo e me procurou. Me mostrou evidências de que ele havia feito a mesma coisa com outras mulheres antes de mim. Foi quando entendi que não era sobre mim. Era sobre o controle que ele exercia. Clara limpou uma lágrima que começou a escorrer. Depois que consegui sair daquele relacionamento, decidi usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Me especializei em casos de manipulação psicológica. Então, quando minha família te procurou, eles não me procuraram, Valentim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Como assim? Clara olhou diretamente nos olhos dele. Eu que procurei sua família. Valentim ficou confuso. Por quê? Porque eu sabia quem Juliana era. Havia investigado casos anteriores dela. Quando soube que ela estava com você, sabia que você seria a próxima. Você me conhecia antes? Não pessoalmente, mas uma das pessoas anteriores que Juliana prejudicou havia me procurado pedindo ajuda para expô-la. Quando essa pessoa me contou que Juliana tinha um novo alvo, um empresário rico e solitário, fiz questão de descobrir quem era. Valentim processou a informação lentamente. Então você veio me salvar por iniciativa própria? Sim. Mas Valentim, preciso te contar a parte mais difícil da história. O que mais tem? Clara respirou fundo novamente. Uma pessoa me procurou. Era alguém muito próximo de você. Quem? Seu irmão. O mundo de Valentim parou completamente. Meu irmão se foi há 2 anos num acidente. Não foi acidente, Valentim. As palavras saíram como um soco no estômago dele. Seu irmão me procurou 6 meses antes da partida dele. Disse que estava sendo manipulado por uma mulher, mas não sabia como sair da situação. Ele me contratou para investigá-la. Valentim estava pálido. Continue. Juliana havia destruído ele completamente. Ele perdeu a empresa, os amigos, a autoestima. Estava morando num apartamento pequeno, dependendo financeiramente dela. Quando finalmente reuniu coragem para terminar o relacionamento, Clara parou, vendo o sofrimento no rosto de Valentim. Ela disse que iria expô-lo socialmente. Disse que contaria para todo mundo que ele havia perdido tudo, que era um fracasso, que tinha tentativas de se machucar. Meu Deus. Seu irmão entrou em desespero total. Na última conversa que tivemos, ele disse que preferia desaparecer a viver com a humilhação que Juliana estava planejando. Valentim começou a chorar. O acidente de carro não foi acidente. E eu me sinto responsável até hoje por não ter conseguido salvá-lo a tempo. Maria se aproximou e pôs a mão no ombro de Clara. Por isso você veio atrás de Juliana? Sim. Não podia deixar ela fazer com Valentim o que fez com o irmão dele. Não podia deixar ela prejudicar a vida de mais uma família. Valentim olhou para Clara com uma mistura de gratidão e dor. Você me salvou porque não conseguiu salvar meu irmão. Exato. E sinto muito por não ter conseguido chegar a tempo para ele. Valentim se levantou e abraçou Clara com força. Obrigado, por tudo. Por ter tentado salvar meu irmão. Por ter me salvado. Por ter arriscado sua própria segurança. Nesse momento, o telefone de Clara tocou. Era um número desconhecido. Alô? Clara? A voz do outro lado era de uma mulher jovem chorando. Você é a investigadora que desmascarou Juliana? Sou. Quem está falando? Meu nome é... Bem, isso não importa. Juliana está na minha cidade agora. Ela se aproximou do meu namorado ontem. Preciso da sua ajuda. Clara sentiu o sangue gelar. Onde você está? Interior de São Paulo. Ela está usando outro nome.
mas reconheci ela pelas fotos dos jornais. Clara olhou para Valentim. Juliana não desistiu. Ela encontrou uma nova atração. O que vamos fazer? Valentim perguntou. Clara pensou por um momento. Vamos impedir ela. Definitivamente desta vez. Como? Vou até lá, mas desta vez não vou sozinha. Eu vou com você, Valentim disse imediatamente. Valentim, é perigoso. Clara, você salvou minha vida. Agora é minha vez de ajudar a salvar outras pessoas. Meu irmão não pode ter partido em vão. Maria se aproximou. Eu também vou. Maria, você não precisa... Preciso sim. Aquela mulher me maltratou durante 2 anos. Quero ver ela sendo detida de uma vez por todas. Clara olhou para os dois e sorriu. Pela primeira vez desde que começara essa investigação, não estava sozinha. Está bem, mas temos que fazer isso direito. Juliana já sabe que podemos ser um problema para ela. Desta vez ela vai estar preparada. O que você tem em mente? Valentim perguntou. Uma armadilha. Mas primeiro, preciso fazer uma ligação. Clara discou um número que conhecia de cor. Aqui é Clara. Tenho informações sobre um caso de manipulação em série que vocês vão querer ouvir. Naquela tarde, enquanto organizavam a viagem para o interior, Clara recebeu uma mensagem de outro número desconhecido. Achou que tinha ganhado? O jogo está apenas começando, e desta vez vou levar você e todo mundo que você ama. Clara mostrou a mensagem para Valentim. Ela ainda acha que está no controle, Valentim disse. Então vamos mostrar para ela que está muito enganada, Clara respondeu. E pela primeira vez desde que conhecia Juliana, Clara sorriu com confiança total. Agora ela tinha algo que não tinha antes, uma família lutando ao seu lado. Clara, Valentim e Maria chegaram à cidade do interior no final da tarde. O lugar era pequeno, acolhedor, completamente diferente da atmosfera tensa da mansão onde tudo começou. Mas Clara sabia que aparências enganavam, especialmente quando Juliana estava envolvida. A jovem que havia ligado pedindo ajuda os encontrou na praça central. Tinha olhos assustados e mãos trêmulas. Obrigada por virem, ela disse baixinho. Meu namorado não acredita em mim. Diz que estou sendo paranoica. Onde ela está agora? Clara perguntou. No hotel da cidade. Está usando o nome de Helena e se fazendo passar por uma empresária de São Paulo. Clara sentiu um arrepio ao ouvir o nome falso. Helena. Juliana estava sendo cuidadosa, mas não cuidadosa o suficiente. Preciso que vocês fiquem longe por enquanto, Clara disse para Valentim e Maria. Vou tentar uma abordagem diferente desta vez. Clara, não vai sozinha, Valentim protestou. Preciso ir. Se ela me vir com vocês, vai desconfiar imediatamente. 1 hora depois, Clara entrou no lobby do pequeno hotel. Era um lugar simples, familiar, onde todos se conheciam. Juliana estava no bar, conversando com um homem de meia idade que Clara assumiu ser o novo alvo. Clara se aproximou devagar e se sentou numa mesa próxima, fingindo mexer no celular. Logo ouviu a voz familiar de Juliana, doce como mel envenenado. Você trabalha demais, querido. Quando foi a última vez que tirou umas férias? O homem riu. Há anos. Mas tenho uma empresa para cuidar. Funcionários dependem de mim. Que homem dedicado. Juliana suspendeu com admiração falsa. Mas às vezes precisamos pensar em nós mesmos também. A vida é mais que trabalho, não acha? Clara reconheceu o padrão imediatamente. Juliana estava plantando as primeiras sementes de dúvida sobre as responsabilidades dele. Decidiu agir. Com licença, Clara se aproximou da mesa deles. Desculpe interromper, mas você não é a Helena que conheci em São Paulo? Juliana congelou ao ver Clara. Por um segundo, sua máscara quase escorregou. Acho que se enganou, Juliana disse forçando um sorriso. Tenho certeza que é você, Clara insistiu, se sentando à mesa sem ser convidada. Você trabalhava naquela empresa de consultoria, não é? Como você está? O homem olhava de uma para outra confuso. Desculpe, ele disse. Vocês se conhecem? Claro que nos conhecemos. Clara sorriu. Helena e eu trabalhamos juntas por um tempo. Ela é especialista em... Como era mesmo que você chamava? Renovação de vida? Juliana entendeu que Clara estava jogando o próprio jogo dela. Acho que você está confundindo com outra pessoa, Juliana disse. Mas sua voz estava tensa. Impossível,
Clara continuou. Lembro perfeitamente das suas histórias de sucesso. Quantos clientes você disse que já haviam renovado completamente a vida com sua ajuda? 43, não era? O número fez Juliana perder completamente a compostura. Ela sabia que Clara estava citando exatamente sua confissão sobre as pessoas prejudicadas. Eu preciso ir. Juliana se levantou abruptamente. Que pena, o homem disse claramente desapontado. Estávamos tendo uma conversa tão boa. É, Clara concordou. Ela tem mesmo um talento especial para conversas, para fazer as pessoas se sentirem especiais. Juliana lançou um olhar de raiva pura para Clara antes de sair do hotel. Clara se virou para o homem. Posso dar um conselho? Tome cuidado com essa mulher. Ela não é quem diz ser. Como assim? Clara mostrou algumas das matérias de jornal sobre o escândalo da festa. Ela é uma manipuladora profissional. Eu a desmascarei há alguns dias em São Paulo. O homem ficou pálido lendo as manchetes. Meu Deus! Ela parecia tão gentil, tão interessada em mim. É exatamente assim que ela funciona. Faz você se sentir especial. Depois, aos poucos, vai isolando de todos que você ama. Clara passou as próximas horas explicando para o homem como Juliana operava. Quando terminou, ele estava visivelmente abalado, mas grato. Obrigado, ele disse com sinceridade. Você pode ter salvado minha vida. Naquela noite, Clara estava voltando para o hotel onde se hospedara com Valentim e Maria quando seu celular tocou. Era Juliana. Parabéns. A voz do outro lado estava carregada de veneno. Você estragou mais uma oportunidade minha. Era esse o objetivo. Mas sabe o que mais me irrita, Clara? Não é o fato de você ter me atrapalhado. É o fato de você pensar que é melhor que eu. Eu não penso isso. Pensa sim. Você se acha uma heroína, uma salvadora. Mas quer saber a verdade? Você é igual a mim. Clara parou de caminhar. Como assim? Você me manipulou também. Fingiu ser empregada, mentiu sobre quem era, me enganou completamente. Qual é a diferença entre nós? A pergunta pegou Clara desprevenida. A diferença, Clara disse após um momento, é que eu fiz isso para salvar pessoas. Você fazia para destruí-las. Ah, que nobre! Juliana riu com amargura. E o que você vai fazer agora? Me perseguir pelo resto da vida? Não preciso. As autoridades já têm todas as evidências. É uma questão de tempo até você ser levada. Talvez. Mas antes disso acontecer, quero que saiba de uma coisa. O quê? Você me fez descobrir algo sobre mim mesma nestes últimos dias. Clara ficou intrigada pelo tom diferente na voz de Juliana. Me fez perceber que eu não sei mais quem eu sou quando não estou destruindo alguém. Faz tanto tempo que faço isso que esqueci quem era antes. Pela primeira vez, Juliana soava vulnerável. Humana. Juliana, não. Não diga nada consolador. Eu sei o que sou. Sei o mal que causei. E sabe de uma coisa? Estou cansada. Clara ouviu Juliana começar a chorar do outro lado da linha. Estou cansada de ser esse monstro. Cansada de só saber machucar pessoas. Cansada de estar sempre sozinha no final. Você pode mudar, Clara disse suavemente. Pode procurar ajuda profissional. Pode tentar se redimir. Não posso. Fiz coisas que não têm perdão. Destruí vidas que não podem ser reconstruídas. As pessoas... A voz de Juliana quebrou completamente. Eu as empurrei para o desespero. Eu sou responsável. Como alguém vive com isso? Clara sentiu lágrimas nos próprios olhos. Pela primeira vez, via Juliana como ser humano, não como monstro. Entregando-se para a justiça. Tentando reparar o que ainda pode ser reparado. Ajudando a impedir que outras pessoas como você machuquem mais gente. Um longo silêncio. Você realmente acredita que é possível? Acredito. Mas tem que partir de você. Outro silêncio longo. Clara? Sim? Obrigada. Por quê? Por ser a primeira pessoa a me mostrar um espelho de verdade. Por me forçar a ver quem eu realmente me tornei. A ligação terminou. 2 dias depois, Clara recebeu uma ligação. Juliana havia se apresentado espontaneamente, confessado todos seus atos e entregado uma lista completa de todas as pessoas que havia prejudicado para que pudessem receber ajuda psicológica. 1 mês depois, Clara estava na varanda da mansão dos Monteiro, sem peruca, sentindo o sol no rosto.
Valentim se aproximou com 2 xícaras de café. As notícias sobre Juliana, ele disse, entregando uma xícara para Clara. O que sobre elas? Ela está realmente ajudando na investigação. Já identificaram 15 pessoas que nem sabíamos que existiam. Clara sorriu tristemente. Talvez ainda exista esperança para ela. E existe esperança para nós? Valentim perguntou, sentando ao lado de Clara. Clara o olhou e sorriu. O que você acha? Valentim segurou delicadamente o rosto de Clara, passando a mão pela sua cabeça sem cabelos. Acho que você é a mulher mais corajosa, mais linda e mais verdadeira que já conheci. Mesmo eu sendo careca? Especialmente por você ser corajosa o suficiente para assumir quem é. Você me ensinou que beleza real não está no que as pessoas veem, está no que elas fazem. Clara beijou Valentim suavemente. Quer saber de uma coisa? Ela disse. O quê? Pela primeira vez na vida estou realmente feliz com quem eu sou. Maria apareceu na varanda. Clara, tenho uma ligação para você. Era outra mulher pedindo ajuda. Clara olhou para Valentim. Você se importaria se eu... Claro que não. Esse é o seu dom, salvar pessoas. Clara atendeu a ligação. Alô? Como posso ajudar? E enquanto conversava com mais uma pessoa que precisava ser salva, Clara sorriu. Havia encontrado seu propósito na vida, transformar sua própria dor em cura para outros. Porque às vezes, as maiores forças nascem das maiores vulnerabilidades. E às vezes, ser diferente é exatamente o que o mundo precisa.